Queridos amigos, queridas amigas, vamos dar continuidade ao nosso trabalho, não é? Autodescobrimento, uma viagem interior para um lugar muitas vezes desconhecido, que somos nós mesmos. Então vamos nos preparar espiritualmente, mentalmente, criar nossos vínculos com os amigos espirituais que nos acompanham nessa labuta diária do viver na Terra. Vamos nesse momento entrando em conexão com o Pai, com nosso Senhor Jesus Cristo, para nos ajudar nos enfrentamentos que precisaremos fazer ao longo da existência. Vamos evocar o nosso anjo da guarda para que ele nos assista e nos inspire nesses momentos de reflexões que acabam nos ajudando a perceber muitas coisas acerca do nosso comportamento, tanto naquilo que precisa ser modificado, como naquilo que nós estamos conquistando e que precisa ser mantido. Vamos, nesse momento, criar essa conexão com Deus, profundamente com Deus, fazendo a nossa prece de abertura. Pai de infinita bondade, estamos nos reunindo mais uma vez aqui para que o Senhor nos dê o amparo necessário para darmos continuidade às nossas reflexões. Carecemos, Senhor, da Tua inspiração, da Tua proteção, para trilharmos os caminhos difíceis da existência terrestre. Envolva-nos na assistência de Jesus e na proteção amiga dos mensageiros da paz, para que mais um momento consigamos nos descobrir um pouco mais, entender um pouco mais sobre nós e dessa forma, Senhor, estabelecer um novo comando ou ajustar a nossa administração em relação a nós mesmos. Envolva-nos, ilumina-nos hoje e sempre, que assim seja. É bem em cima disso que eu falei na prece que nós precisamos estar buscando o autodescobrimento. Ele nos ajuda a nos auto-administrar à medida que vamos percebendo aquilo que precisa ser norteado, aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que precisa ser fortalecido também, porque nós não somos só imperfeições, nós já conquistamos muitas virtudes, já estamos no processo de amadurecimento, que nos dá a condição de provar a paz, de provar a felicidade, mesmo que esta paz, essa felicidade ainda não estejam presentes o tempo todo, mas elas nos visitam através também das nossas conquistas. Nós não só nos equivocamos em outras existências, nós também fizemos o bem. E esse bem reverbera até hoje. As felicidades que colhemos hoje também é de uma plantação saudável que tivemos, que nos comprometemos em fazer, e é por isso que não só de sofrimento, de angústias, de aflições vivemos, assim como também na vida interior, nós não temos só questões negativas, temos também aquele espaço de luz que está sendo conquistado, ampliado cada dia. Quando a gente toca no assunto aqui, basicamente a maioria dos assuntos é para tratar de uma problemática moral ou de um comportamento, de um conflito, não é fazendo um foco tão somente no que temos de pior, mas é para darmos condição à criatura que ainda está no nível evolutivo
para que ela possa trabalhar exatamente essas imperfeições que no momento atual da nossa estada na Terra grita muito alto. As imperfeições, elas predominam em a natureza humana, tanto que nós estamos em um planeta de provas e expiações que alberga humanidades que trazem grandes imperfeições. Isso não destrói, não mata nenhuma conquista positiva que tivemos ou que estamos tendo. Precisamos estar sempre, ao fazer o autodescobrimento, também olhando o que temos de bom, o que já conseguimos, o que já conquistamos, e fortalecer essas virtudes através de um comportamento praticado, exercitado, para que elas passem a ser a nossa realidade interior. É assim que vamos iluminando-nos por dentro, banindo pouco a pouco essa sombra. Mas o autodescobrimento, ele vai promover a princípio esse enxergar da sombra. Por quê? Porque ela está em maior predominância. Por isso que nós falamos tanto de questões nesse aspecto. E hoje, nós, antes de começarmos a nossa fala em relação ao tema, queríamos agradecer às pessoas que estão participando e estão nos dando um retorno do trabalho, no sentido de repercussão. As pessoas estão nos procurando e dizendo que esse trabalho, feito com as obras de Joana de Ângeles, tem levado-as a reflexões acerca dos comportamentos, faz um balanço da própria vida, do próprio viver. Isso é muito importante. É sinal de que estamos conseguindo ter um comprometimento conosco, fora daqui, fora desse momento. É extremamente importante carregar essa reflexão para o nosso cotidiano, fazer o nosso balanço, fazer as nossas meditações acerca daquilo que aprendemos, para que esse conhecimento cresça, se agigante em nós e daqui a pouco a gente passa a praticá-lo naturalmente, dentro de um processo evolutivo que vai acontecendo. Então, eu queria mandar um abraço a todos vocês que estão conosco aqui, comprometidos com o autodescobrimento. A gente vai meditar sobre questões e cada um vai pegar aquilo que lhe diz respeito, aquilo que lhe toca, aquilo que lhe faz questão. E daí começar a se implicar com isso, como Joana de Ângeles mesmo diz, sem nenhuma culpa ao deparar-se com imperfeições, sem nenhuma exaltação ao se deparar com as virtudes. É um processo contínuo, onde a gente vai entendendo que nós saímos de um período primitivo muito longo, ainda carregamos várias heranças primitivas. Então é natural que a gente perceba negatividades em nós. E quando analisamos as virtudes, percebemos que elas não estão tão fortalecidas ainda, mas é um processo de despertamento. O mais importante no autodescobrimento é despertar para fazê-lo. É entender que só em mim mesmo é que vou construir a paz que desejo. Só através de um esforço é que eu vou conquistar aquela felicidade que eu sempre ando buscando. Quando a gente faz esse entendimento de que depende de nós, tudo muda. Nós paramos de entregar a responsabilidade ou para Deus, ou para o mundo, ou para qualquer pessoa. Não, sou eu que vou fazer o meu trabalho. Dentro do meu ritmo, dentro das minhas condições. Ninguém vai fazer aquilo que no momento não consegue. Às vezes começa um trabalho de transformação moral, daqui a pouco para, como algo que a gente se dispõe a fazer. Como, eu vou fazer exercícios físicos, eu vou fazer uma dieta, eu vou fazer... E as pessoas acabam deixando aquela proposta no meio. É assim mesmo. A criatura humana ainda tem muita dificuldade em manter propósitos. Ainda mais quando esses propósitos exigem certos sacrifícios, certas renúncias, entende?
Mas tudo bem, a gente retorna a proposta e vamos tentar novamente fazer aquele investimento que só nos fará bem. Chegará um momento em que aquilo planejado, aquilo programado para se fazer, seja de ordem externa ou de ordem interna, para o nosso bem, acaba participando no nosso cotidiano. É um processo, cair e levantar, para que a gente um dia consiga estabelecer um equilíbrio, onde as oscilações diminuam. Então, sem nenhuma cobrança. E isso tem muito a ver com o nosso tema da noite, né? Sem cobrar-se. Porém, não se acomodar com este lugar que ainda não está bom, com esta situação que ainda não está bem, com a condição interna ainda não bem trabalhada, não se acomodar, mas estar sempre fazendo um movimento para que isso possa fluir. E chega um momento em que aquilo que a gente tanto lutava para conseguir, eis que conseguimos e nem percebemos a hora que esse acontecimento se deu na vida interior. Então é um trabalho. Por isso que, quando não temos muita compreensão acerca disso, nós passamos a nos cobrar demais. Já viemos de algumas doutrinas religiosas que estabelecia muita cobrança. E estabelecia não só uma cobrança, mas também nos dando, a partir desta, uma destinação, dizendo: se você não fizer isto, vai para o inferno. Se você fizer isto, vai para o céu. Ameaças, né, de sofrimento, ou vai sofrer, ou vai ser feliz. Essa pressão se instalou muito na criatura humana. Então é importante que a gente exija de nós um crescimento sem essa cobrança ao ponto de nos maltratar, de sermos muito rígidos conosco. É importante trabalhar um desejo de crescer, mas um desejo de crescer que seja saudável, que não nos leve a nos ferir, a nos castigar, a nos autocobrar, a nos autopunir, sobretudo. A autopunição é algo que não promove absolutamente nada, que é semelhante àquilo que nós falamos da culpa. Então a gente precisa saber como é que a gente está conduzindo a relação que nós estamos tendo com a sombra que trazemos e com a luz. Joana de Ângeles, ela diz em um texto que ela dá o nome de O Ser Bipolar, que cada criatura traz sombra e luz. Através do processo evolutivo, nós vamos trazendo essa herança que se caracteriza como sombra. E ao longo do processo evolutivo também vamos conquistando virtudes que se configuram como esta luz, no sentido de iluminação da consciência, iluminação moral. E ela vai dizer o seguinte, que todas as vezes que a gente estabelecer uma luta, que a gente criar uma luta dentro de nós para vencer uma coisa, ela diz que o caminho não é esse, porque a gente começa a estabelecer uma luta conosco, que acaba redundando em prejuízos emocionais, psicológicos e morais. Nós não temos que lutar contra nós. Nós precisamos cuidar de nós. Se eu percebo em mim alguma imperfeição, alguma dificuldade, eu me detenho nessa questão, eu procuro conhecimento para entender esta imperfeição, este mau hábito, esse vício, me equipo de conhecimento e parto para fazer um trabalho comigo, compreendendo a minha situação. Mas que situação é essa? Nós somos espíritos viajantes do tempo, somos ainda espíritos imperfeitos, numa condição humana que nós não conseguimos patamares maiores por enquanto. Precisamos entender a nossa condição evolutiva, mas eu sempre vou lembrar na palestra
que entender a nossa condição de espírito ainda imperfeito não é ser conivente ou acomodado com essa situação, com essa condição. Por isso que quando a gente vai falar de auto-perdão, nós não estamos falando desse lugar de se absorver dos equívocos cometidos toda vez que eles se apresentarem. Não, é se comprometer com os erros que produz para evitá-los. Mas não é só detendo o erro. Por isso que todas as pessoas que se exigem demais porque errou, elas não estão tocando na tecla que vai fazer a modificação. Ela precisa iluminar-se. Onde já se viu chegar num quarto escuro e gritar para a sombra sair? Ficaremos sem voz. Ela não vai sair. A única forma da sombra sair é acender uma luz. Então, Joana diz, não lute com a parte de ignorância que você carrega. Perderás tempo. Parta para a iluminação interior. Parta para produzir o bem, para conhecer o bem, para exercitar o bem. Dessa forma, nós vamos retirando a sombra. Sem esta guerra que foi estabelecida por algumas doutrinas, onde convidavam as pessoas muitas vezes a se castigar, a ferir o próprio corpo para se livrar dos ditos pecados. Não, a criatura não precisa ferir nem o corpo, muito menos a alma. Ela precisa entender, e é isso que o Espiritismo vem nos mostrar, que quando estávamos no período primitivo, nós não tínhamos maturidade do senso moral para definir o que era bom e o que era ruim. Basta ver que há muitas imperfeições que em outros tempos nos serviram muito. Poderíamos dizer a irritabilidade, o medo excessivo nos levou a nos proteger, a irritabilidade para gritar alto e banir o perigo, ou estabelecer o comando de um clã. Enfim, cada período trouxe condições que a gente tinha morais para vivenciar naquele contexto. Então, nós não estamos tão longe do primarismo. Até hoje a gente sente raiva, a gente sente ira, a gente se desequilibra por muitas coisas. Muitas vezes nós estamos nos deparando com vícios. Então, olha como estão presentes essas heranças atavistas, essas heranças primitivas. Então, como querer arrancar isso de chofre? Não podemos. Por isso que é importante tratar a nós mesmos com amor. E tratarmos com amor é compreender. Compreender. Eu preciso compreender o meu estado moral. Qual é o seu estado moral? Como você se encontra? Já descobriu as imperfeições que predominam em sua natureza? Imperfeições essas que te arrastam aos equívocos? Eu percebo, já sei quais são. Consegue perceber as virtudes que já conquistastes? Sim, as percebo. Que bom, fez uma leitura de si. Agora vamos ao trabalho. Bem, primeiro, quais são as imperfeições que mais me perturbam? Quais são os comportamentos sombrios que eu carrego que mais me tiram do eixo? Se eu fosse classificar qual dessas inferioridades morais que carrego que mais me aproximam da obsessão, dos maus espíritos? Bem, aí a gente examina, vê as que estão mais gritando e aí a gente põe um olhar sobre elas. Mas aí ao mesmo tempo a gente volta a olhar para as virtudes. Quais são as virtudes que eu já conquistei? O que tem de bom em mim?
Quais são as virtudes que exalam de mim, que já estão presentes no meu comportamento? A gente faz a identificação. Pronto. Fez a identificação? Bem, fizemos. As virtudes nós vamos fortalecê-las. As imperfeições, as que mais estão gritando e gerando comportamentos negativos, a gente vai fazer um trabalho. De que forma? Primeiro eu vou estudar um pouco sobre estas questões que eu examinei. Se alguém olha e vê, é o ciúme, é a inveja, é a raiva, é o ódio, é este vício. A gente vai identificando, pronto. Então a gente vai estudar um pouco sobre isto. E sempre tendo ao lado o Evangelho de Jesus. Porque ele vai nos ajudar a exercitar um comportamento novo, feliz, para irmos iluminando essa área de ignorância à medida que vamos nos conscientizando do que é melhor. Então, abandonar o homem velho, o ser velho, não é apenas um desejo fácil e não é uma questão rápida. Porque é bom lembrar que essas imperfeições que nós carregamos hoje, houve um período que nós as alimentamos muito. É como a árvore que traz uma raiz profunda de muito tempo, alguém chegar e querer arrancá-la de vez. Há todo um trabalho, se quiser tirar toda a raiz, há todo um trabalho para se fazer nesse terreno para que saia a raiz e não volte a brotar novamente. Esse trabalho é o que a gente sempre fala na doutrina espírita e em outras religiões também, que é a transformação moral, a iluminação interior. É um trabalho. Então eu preciso me compreender no estado em que estou e que passo a passo, e aí entra a questão do ritmo, quando eu falo passo a passo. Há pessoas que conseguem fazer um investimento forte mesmo e fazem grandes mudanças. Consegue se desprender de muita coisa, consegue superar algumas coisas, colocar algumas virtudes à frente, outras tenta, daqui a pouco abandona o propósito, as outras andam um pouco mais lentamente. Esse ritmo, quem define é o próprio indivíduo, é o ritmo dele. Lembra que na palestra passada eu falei sobre o funcionamento? Pois é, cada um funciona de uma forma. Esse funcionamento advém do nosso histórico reencarnatório. Jesus, na sua sabedoria, disse, e eu sempre repito isso, não julgueis. Exatamente por isso. Cada um tem um histórico. Então, quando a gente vê alguém hoje e critica, ou fala alguma coisa, ou não entende porque a pessoa é daquele jeito, não tem como entender mesmo. Aí a gente, preguiçosamente, por não saber a fundo a história do indivíduo, a gente julga. A gente não sabe o que formatou esta criatura no atual momento. Por que ela é assim? Por que ela age assim? Ou por que ela não faz isso ou faz aquilo? A gente fica encabulado. Desconhecemos conteúdos e experiências que esse ser viveu. Por isso que Jesus vai dizer para aquela mulher que ia ser apedrejada, bem, se eles não te condenaram, eu não vou lhe condenar. Como a dizer, se eles que não sabem da sua história reencarnatória não te apedrejaram, por que eu, que sei, vou fazer isso? Então, comecemos a nos olhar dessa forma. Olha, eu não lembro o que vivi, mas eu fui formado pelo que vivi. Então, as minhas dificuldades de hoje, as minhas limitações advêm desses períodos. Então, o momento da reencarnação, eu preciso compreender o meu nível, as minhas limitações, as possibilidades de crescimento, a capacidade de resistência, tudo isso a gente vai fazendo um balanço. E aí a gente vai entendendo o nosso funcionamento e vamos trabalhando o nosso autodescobrimento, dentro do nosso ritmo. Às vezes a gente quer vencer uma coisa que nos aturde muito. Então a gente precisa de um foco maior, não é? Dar mais atenção.
Eu queria tanto me livrar disso. Bem, quer mesmo? Então, foca o olhar sobre isso. Quando essas questões internas aparecerem, aumenta o nível de atenção, de vigilância e faz um investimento ali. Vamos dar um exemplo. Alguém chega e diz, eu sou uma pessoa muito irritada, qualquer hora eu estouro, qualquer momento eu estou estourando. Eu queria mudar isso. Quando começar a sentir a herança primitiva da irritabilidade despontando, faz um mergulho aí agora, nesse momento, percebe que a sombra está querendo se agigantar, faz uma vigilância e começa a dialogar com você, dizendo, este não é um comportamento saudável. Não preciso dessa irritabilidade para resolver as minhas questões. Eu não preciso usar de tanta defesa e muito menos de ataque. E aí a gente vai se administrando. E chega um momento em que aquilo que chegava com força já vai chegando mais fraco até desaparecer. Então, se detenha o olhar sobre si. Autodescobrimento não é só descobrir, é ao descobrir, criar um plano de ação. Esse plano de ação é feito pelo comando do alto amor. Se você não se ama, daqui a pouco você vai abandonar esse projeto. A gente fica querendo muito ser amado, não é? Nós vamos falar ainda sobre isso aqui. Mas precisamos primeiro nos amar. Porque quem quer muito ser amado caminha na dependência. Porque, como não se alimenta, nutre-se do afeto alheio. Se o afeto sai, morre de fome. Então, nos alimentar é a primeira proposta. Daí, cuidar de nós. De hora em hora eu estou vendo o mesmo comportamento negativo e que se repete. Ele se repete porque ele já virou um automatismo de tanto ser alimentado, lembra? De tanto termos vivido isso, automatizou. Então não é de uma hora para outra que eu vou desativar o automatizado. Mas se a mente começa a se inquietar com o que há de sombra, isso é um bom sinal. Há pessoas que estão fazendo mal aí e muitas sentem prazer. Outras deitam para dormir tranquilas, tendo ferido pessoas, humilhado pessoas, enfim, tranquilas. Elas estão numa consciência de sono. Mas quando a gente começa a se incomodar com algo em nós, começou o processo de amadurecimento, de despertamento. Me incomodei com aquilo que eu falei, me incomodei com aquilo que eu pensei, me incomodei com aquilo que eu fiz. Não queria ter feito, que bom. Começa a se inquietar para a partir daí começar um trabalho por você, para você. Esta é a grande trajetória da construção da paz interior. O Espiritismo vai nos trazendo um misto de frustração e de despertamento. Como assim frustração, né? O Espiritismo nos trazia frustração no sentido de dizer não é fora. O Espiritismo vem dizer não. Sabe aquelas bênçãos que se buscava de fora? E aí a gente fazia muitas orações e muitos sacrifícios e muita oferta exterior, muita busca exterior. Pois é, não é aí. Porque tudo isso a traça consome, o ferrugem destrói e o ladrão rouba. Então há uma certa frustração quando o Espiritismo chega e diz, não, você é o artífice de seu destino. Está infeliz? Mude o quadro. Está sem paz? Vá buscá-la. E aí dá uma certa frustração porque nós não fomos exercitados para isso. Não fomos. Então, quando a gente é jogado nesse lugar, a gente se incomoda e fica pensando. E aí a gente faz aquela busca. Me ajude, e a gente vai pedindo. Né? E Jesus deixou isso tão claro para nós. O mal não é o que entra, é o que sai. Então, é da vida interior que se deve cuidar. Então, quando a gente começa a se implicar com isso,
A gente pode não se transformar de uma hora para outra, mas a gente começa a ter uma visão melhor do mundo e da vida. A gente começa a sintonizar, se é outro ganho também, com os espíritos elevados. Como assim? Quer dizer que no momento em que eu começo a pensar na minha autotransformação e fazer um trabalho cuidadoso comigo, eu me vinculo aos espíritos superiores? Sim. Por quê, Arilson? Porque os espíritos amigos e bondosos estão na Terra exatamente para que a gente encontre isso, para que a gente trilhe esse caminho. Quando a gente começa a trilhar, pronto, criamos um vínculo espiritual forte. Os amigos espirituais que nos amam ficam felizes, porque eles entendem, olha, compreendeu por que está aqui. Compreendeu a função da dor. Está se despertando, está se renovando. Está cá e levanta, não tem problema, mas ele está prosseguindo, indo em direção ao crescimento. Não se detém muito tempo no erro, se incomoda, já não fica mais naquele erro. Chega dias que nem o comete, até não mais fazer. E é assim. Mas é um trabalho, muito particular. Por isso que a gente não pode mirar sem ninguém nesse sentido. A gente que deve ter Jesus como modelo. Agora, a nossa trajetória, ela vai ter um ritmo de acordo com as nossas condições. E aí eu os pergunto, qual a condição de vocês? Já examinaram? Sabem o seu ritmo? Será se é lento assim mesmo? Ou você pode acelerar muito mais? Será se você não acha que tem força suficiente? Faz um esforço que você vai ver que aquilo que você acha que você não consegue, quando menos espera, já ultrapassou. Já fez o teste? Já tentou fazer um projeto de amor a si? Ah, mas eu não tenho muitas lutas. Sim, a gente tem uma luta fora e a de dentro. Só você pode cuidar. Volta para dentro da sua casa interior. Mas está uma bagunça, não tem problema. Começa. Olha, vê, ora. Está difícil, pede ajuda. Jesus vai enviar energias de força para falar, para fazer com que a gente tenha impulso para ir. Às vezes o sofrimento chega só para isso. Tem pessoas que dizem, meu Deus, do nada isso aconteceu na minha vida. É só um empurrão da lei dizendo, não para não. Não pode parar. Bora, avança. Então tem muitos sofrimentos chamados. Ao entender o chamado e ir, cessa o sofrimento. Quantos sofrimentos não são chamados em sua vida? Comece a analisar. Então faça esse compromisso com você. Não se cobre. Quando se deparar em erro, para examinar e fique atento para que a culpa não chegue, porque ela é assim. Ela fica à espreita. Quando a gente se equivoca, daqui a pouco a gente começa a dizer, eu não presto, eu prego espiritismo, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo, eu falo tanto disso, porque aí começa um processo de autodestruição. Não dá tempo fazer isso. Não perca tempo nas mãos da culpa. Não adianta absolutamente nada. Ficar remoendo, porque o erro, porque foi assim, sim, a não ser que você detenha a sua atenção, aproveite aquele tempo para entender o que te levou a cair. Aí é um aprendizado. Não é quando a gente tropeça, está caminhando e tropeça, a gente não costuma olhar para ver o que foi isso aqui que eu pisei. Menino, foi um buraco aqui, ó. Eu não estava olhando, pisei no buraco e caí. Da mesma forma, qualquer erro que a gente cometer, temos que ter um comprometimento com os nossos equívocos. Não vamos aplaudi-los, mas se foi uma ação negativa minha, bem, eu tenho responsabilidade sobre ela. Peraí, deixa eu examinar aqui, que negócio foi esse? Que equívoco foi esse? E aí a gente vai entendendo, foi por isso. Mas é bom lembrar que as justificativas não podem ser de fora, tá? Uma certa vez, participando de um evento, eu estava subindo a escada e um grupo de pessoas subindo para assistir o evento e uma dessas pessoas tropeçou.
E aí ela disse um enorme palavrão, bem irritadiça. E aí, naturalmente, todo mundo olhou e seguimos para a palestra. No final, acho que ela percebendo o equívoco, ela chegou próximo a nós e falou assim: você viu que absurdo? Eu nem sabia do que absurdo se tratava, né? Ela falou assim: você viu lá na escada? Eu falei, sim, o que foi? Ela disse assim: uma obsessão me derrubou. E ainda mais, quando eu vi, ele já tinha falado um palavrão. Eu falei, que obsessão terrível. Não é? São as escapadelas. A fuga psicológica. Não enfrenta. Não. Não, e aí, por isso que eu falo que quando a gente errar, não ficar dizendo, mas foi porque fulano, foi porque o dia, porque estava chovendo. Não. Foi porque eu sou orgulhoso, eu sou egoísta, eu sou ciumento, foi por um deslize meu, por obsessão, muitas vezes, porque a obsessão se dá porque eu a atraí, tá? Vamos lembrar bem disso. Espíritas, obsessão é efeito, não é causa, tá bom? Para ninguém estar colocando culpa em espírito nenhum. Os espíritos seguem a lenda dos vampiros. Só entra na casa se convidar. Então, se tua casa convida, eis uma morada das trevas. Da mesma forma, se tua mente se abre para o bem, eis ela iluminada pela luz. Por isso que temos que nos perdoar todas as vezes que nós nos depararmos com equívoco. Nos perdoar em que aspecto? Bem, há uma enorme probabilidade de equivocar-me, posto que não sou um espírito amadurecido para tanto, para trilhar um caminho de retidão. Não. Então eu preciso me perdoar para que não entremos no processo de autopunição e não percamos tempo. Porque enquanto um está ali ruminando porque errou e o que fez isso, o que fez aquilo, o outro já levantou e já está lá, aprendeu com aquilo, entendeu por que caiu, fica mais vigilante, mais atento e já está andando, já está lá na frente. Então a gente precisa ter essa habilidade no autodescobrimento. Nós vamos nos deparar com muitas imperfeições, mas se comprometa em fazer esse trabalho meticuloso, como se a gente estivesse cuidando de alguém. Quando a gente cuida de alguém que a gente gosta, não é? E a pessoa chega demonstrando que se equivocou, a gente não vai para cima, a gente não critica quando a gente realmente ama, porque quando a gente ama, do amor brota uma poderosa virtude que está acima do perdão, que é a compreensão. Quem compreende não precisa perdoar. Se compreender o outro, não cria nenhum processo de ressentimento, de mágoa, de perturbação. Então, quem ama, compreende o outro. E o Espiritismo nos ajuda tanto nisso. Né? Como é que eu vou como é que eu vou criticar uma pessoa? Como é que eu vou ser duro com ela, ríspido com ela? Se há motivos que desconhecemos que as levou àquilo. Não vamos aplaudir o erro, o equívoco, não. Mas vamos ajudar a pessoa a entender o lugar, o que fez e encontrar caminhos. Da mesma forma, a gente tem que se tratar. Da mesma forma, quando estivermos em equívoco, a consciência está acusando, que bom, a consciência acordou já é um bom passo. Né? Ruim é quando ela dorme. Mas já me inquietou aquilo. Que bom, agora, num processo de inquietação, eu vou me examinando e vou fazendo as minhas mudanças, os meus testes que vão acontecer. A vida está cheia de testes. Aquilo que eu me equivoquei, vai surgir uma outra circunstância onde aquilo vai voltar. E aí, a vida vai nos dando condição de nos avaliarmos, enquanto que a contabilidade divina também. Diz Emmanuel. A justiça divina contabiliza todos os segundos que a criatura vive. Tudo é contabilizado.
Então, vamos tomar conta de nós, para que a gente lá na frente não chegue reclamando: eu estou sofrendo, eu não merecia passar por isso. Como não? Se não administrou a própria vida, se não deu conta do próprio comportamento, como pode agora reclamar um momento de paz se não produziu dentro? Porque a paz sendo de dentro, se ela não lhe aparece agora, é porque você não a construiu. Mas eu não estou feliz. Bem, isso aí é por inconsequência tua. Então é esse momento que o Espiritismo nos frustra, dizendo: agora é comigo. Mas ao mesmo tempo nos desperta e vê: mas não é que eu tenho condição de produzir a minha felicidade? Não está na mão de ninguém. Olha, eu não preciso ficar pedindo, esperando ou rogando que venha a minha felicidade. Não, eu parto em busca dela. No meu ritmo, na minha luta, um dia eu abandono, outro dia eu pego de novo, e assim vai. Então, cada um precisa descobrir seu ritmo, escrever, faz o que for, né? Escreve o que eu vou fazer, faz o seu programa, daqui a pouco esquece e volta de novo. Não desista. Continue. Né? Então, desanimar é natural. Às vezes a gente cansa, mas recobre as forças, levante a cabeça e prossiga. O nosso maior compromisso é muito importante ser enfatizado, tá, gente? A gente não se pergunta qual é a nossa missão na Terra? Pois é, nós só temos uma, igual para todos nós: evoluir dentro. A reencarnação só nos trouxe para isto. Tudo que ocorre ao nosso redor, nas relações familiares, nas relações sociais, nas relações com este mundo, é exatamente para isso. Todo esse cortejo, toda essa movimentação, todas essas experiências têm uma só finalidade: levar o indivíduo à sua mudança. Então, não percamos tempo com as distrações de quem nos promete algum socorro, alguma salvação. Estaremos sempre abertos para receber a ajuda de quem quiser nos ajudar, sempre bem-vindo. Mas eu não vou abandonar a parte que é minha, porque felicidade interna só existe quando ela é produzida por nós mesmos. Aquela paz que vem de fora não é minha. Então, significa que daqui a pouco ela vai embora. É como uma vibração. Já repararam quando a gente entra em um lugar que a gente fala: eu estou sentindo no centro espírita, ou na igreja, ou num templo, ou num evento. Mas que vibração boa. Lembre-se que não é sua. Só será sua se você sair do evento, passar assim umas 2, 3 semanas e aquela vibração continuar. Se continuar, é sua. Conquista própria. Mas a maioria das vezes não é não. É dos outros, são dos outros, dos espíritos iluminados que ali estão. E criam uma psicosfera feliz. E a gente se sente tão bem, tão motivado. Demora um tempo quando a gente afasta. Começa uma perturbação ali, uma perturbação aqui. Onde está aquela paz que eu senti? Muitas vezes nós a sentimos como se Deus dissesse: prove a paz. Veja como é bom, como preenche, e nada mais é necessário. Prova, e aí quando Deus a retira, Ele diz: agora vem conquistar a sua. É assim. Não vamos perder tempo. O caminho é para dentro. E quanto mais melhoramos, melhor vivemos com as pessoas ao nosso lado, melhor administramos os desafios, a vida, mais resistência moral vamos tendo para enfrentar os sofrimentos. Então, jamais se puna, se perdoe na luta. Cada vez que se equivocar, se perdoe numa proposta de sempre se melhorar para que aquele erro, aquele hábito negativo vire lenda e desapareça do teu modus vivendes. Então, no autodescobrimento precisa ter o auto-perdão,
quando a gente sacode aí dentro, muita coisa espoca, muita coisa vem à tona. E isso desorganiza a gente. Joana de Ângeles fala de uma desidentificação. Ficamos meio que aturdidos, meio embaralhados. E nesse embaralhamento pode ocorrer vários equívocos, vários deslizes. Fiquemos tranquilos, continuemos no foco. Daqui a pouco a gente vai se organizando, se harmonizando, estabelecendo um controle, uma administração. Mas não perca o endereço de si mesmo. Procure ajuda, quer procurar ajuda, procure os lugares melhores, as melhores leituras, os melhores filmes, faça tudo, todos os investimentos possíveis externos, mas não se desconecte de si mesmo, porque a paz, ela nasce aí. Se você olha para dentro, diz Jung, né? Quem olha para dentro, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Então, nós, com a informação do Espiritismo, nós vamos entendendo que a questão é toda dentro mesmo. Não vamos ficar fugindo, dando desculpa, apontando para outros que o problema é disso, é daquilo. Não. Se eu estou neste mundo, neste país, neste estado, nesta cidade, nesta família, neste corpo, isso tudo advém de uma construção que eu fiz lá atrás. Então agora cabe a mim aprender a lidar com o que eu plantei, dentro de um contexto que eu escolhi ou que me foi colocado, em que fui colocado por nível evolutivo. Se eu quero mudar a paisagem externa, preciso primeiro mudar a interna. Quero um mundo melhor? Quero uma família melhor? Quero uma sociedade mais justa? Precisa primeiro trabalhar esses valores morais para merecer estar em meio a sociedades felizes, famílias equilibradas e mundos em paz. Então, amemos o nosso planeta, amemos a nossa humanidade, entendemos que essa escola é ideal. Deus não erra. Se você está matriculado aqui, se nós estamos matriculados aqui, é a melhor escola para nós no momento. Mas eu quero ir para uma escola melhor. Pronto, comece o trabalho interior. Definirá isto a partir dessa movimentação interior. É isso que o Espiritismo nos convida. Tá bom? Muita paz a todos. Até semana que vem. Convido vocês para entrar no meu canal, se inscrever lá, para que a gente possa estar compartilhando a doutrina espírita. Muita paz a todos.